Você já teve aquela sensação de ser uma fraude? Sabe quando você inicia algo novo na sua vida, um projeto, um emprego, uma atividade nova e você não tem talvez o conhecimento suficiente e às vezes até você tem um conhecimento suficiente, mas não a experiência suficiente dentro daquela nova atividade que você quer fazer, por exemplo. E aí vem aquela sensação de fraude, de, por que eu estou fazendo isso? E é uma mistura de coisas, né? Queria conversar sobre isso com vocês, porque eu confesso que por um momento, assim, e às vezes no meu dia a dia, por estar fazendo essa mudança aqui de carreira, e essa mudança de carreira, inclusive, tipo, aos quase 40 anos, isso pega um pouco, sabe? Não pega ao ponto de me travar, mas pega ao ponto de me questionar várias vezes, de ter que lidar com várias crenças e às vezes eu até dou risada delas. Hoje, confesso que eu estou dando risada. Porque eu penso assim, não é possível, assim, por que essas coisas existem na minha cabeça, assim, não? Onde que elas surgiram? E não é que eu achei as respostas ainda, tá, gente? Porque o processo de autoconhecimento é, de fato, um processo que demora um tempo, demanda uma energia, e pra gente mudar as nossas crenças e para a gente ressignificar, né, as nossas crenças e nossas atitudes demandam tempo e demandam de conhecimento, mas mais do que isso, a gente ter consciência desse nosso processo para conseguir mudar as coisas, eu acredito que seja um belo de um passo para a gente conseguir realizar tudo que a gente quer na nossa vida. E aí, queria conversar sobre isso com vocês. Eu não sei como é que está essa luz, porque eu estou usando a luz natural apenas. E acho que eu vou até acender a luz aqui em cima. Mas, gente, antes de mais nada, antes de eu ficar me enrolando aqui, eu juro que eu tentarei que esse seja um vídeo que começo, meio e fim. Não sei se é isso que acontece nos outros vídeos, porque eu estou testando um formato mais intuitivo, então eu sei o tema que eu quero falar, porém eu tento falar da minha maneira, assim, né, colocando a minha experiência. Inclusive, esse assunto surgiu porque esse é um sentimento que esteve presente na minha jornada aqui nesses últimos dias, inclusive, que eu pensei, o que me fez travar até um certo momento, sabe? Principalmente quando a gente está falando, sei lá, de emprego ou uma mudança, o que a gente precisa dar os primeiros passos. Os primeiros passos, eu acredito que sejam os mais difíceis nesse sentido, assim, sabe? Porque a gente está fazendo algo novo e a gente está experienciando algo novo e é tipo um neném engatinhando, aprendendo. Meio que, será que o sentimento, né, que a gente tem, eu não sei se você tem aí, me comenta aqui embaixo, inclusive. Aliás, já se inscreve nesse canal, comenta, compartilha, curte esse canal para a gente poder ser uma comunidade construir uma comunidade, né, que fala sobre esses assuntos do autoconhecimento na prática, mudança de vida, que acredito que seja um assunto muito importante para nós como seres humanos mesmo, para nós como sociedade, enfim, ainda mais nessa época louca de internet, né? E antes de a gente continuar esse assunto, inclusive, prazer, meu nome é Raíssa e aqui neste canal você já sabe, né? Falamos sobre comportamento, sobre mudança na prática e tudo isso que envolve o mundo e o universo do autoconhecimento. E agora vamos continuar esse vídeo para ele ter um começo, meio e fim. Juro que eu tentarei ser essa pessoa para vocês. Mas antes eu vou acender a luz. Fez diferença a luz para vocês? O que vocês acharam? Não sei se fez, mas eu sei que ontem eu gravei um vídeo que ele ficou luz indo e voltando, sabe? Que dessa vez eu falei, não, vou mudar um pouquinho, né? Vou ser mais coerente aqui. Vou me preocupar um pouquinho mais com a estética desse vídeo. Não sei também se isso ajuda, se não ajuda vocês. Aí vocês me contem, inclusive, para ver como é que é a experiência desse lado daí. Neste canal, no caso, né? Porque a minha experiência como usuário... Mas vamos lá conversar, chega de papo furado, pelo amor de Deus, assim, eu sou essa pessoa que gosta tanto de conversar que eu fico de papo furado aqui com vocês, né? Mas quando a gente está iniciando um processo na nossa vida, o que acontece? A gente precisa primeiro fazer, né? Primeiro colocar a ação em prática, para daí se tornar algo no sentido de identidade. E é nesse processo, nesse desencontro de expectativas, e fica meio perdido, sem entender o que acontece, né? Não conseguindo alinhar essas duas frentes, vem esse sentimento de fraude mesmo, né? De você não se sentir... Aliás, vem esse sentimento de fraude que tem a ver...
de crenças que foram ativadas, de desvalor, por exemplo, aquela coisa de eu não sou suficiente, sabe? Você já se sentiu assim, eu não sou suficiente, isso não é para mim. Ou aquela coisa, aquela crença também do desamparo, sabe? Então, tudo bem, eu estou começando algo novo, mas aí as pessoas, você vai observando, vai se comparando, então você entra uma coisinha na sua cabeça que aí se eu não conseguir, aí quando você começa a olhar muito para o futuro, e esse futuro quando você não consegue enxergar esse caminho, e às vezes o caminho mesmo que você consiga enxergar, como você não tem o resultado, então aquela coisa do se eu não conseguir, e se não der certo, e mesmo que a gente fale aqui do outro lado, se não der certo, você vai continuar do mesmo jeito. Ainda assim, isso te dá um sentimento tipo de fraude, né? Ou de não merecimento, inclusive, e você trava nesse meio do caminho. Mas agora você sabe muito bem o porquê que você está travando, por que você tem esse sentimento de não merecimento, que vem ali também, inclusive, dessa questão de você se sentir uma fraude, né? Porque a gente está começando, e quando a gente está começando, a gente precisa adquirir mais, talvez não mais conhecimento, mais prática na coisa mesmo, né? Vivência, experiência daquilo, e a gente só vai construir essa experiência se a gente, de fato, colocar a mão na massa. E mais do que isso, quando a gente se coloca nessa experiência, por exemplo, sendo autônomo, a gente precisa dar conta disso sozinha. Então, não tem é você que vai... Aliás, em qualquer situação, né? Mas quando você vai colocar isso, de fato, sozinha, um projeto sozinha no mundo, ou sozinho, né? Que seja, não sei quem está vendo aí, se é homem ou mulher, mas enfim... aí a responsabilidade é toda tua, né? Se der bom é teu, se der ruim a bronca é tua também. Então esse sentimento de eu não conseguir, ele vem de um lugar de que fracassar também neste mundo, nesse país que a gente vive, é uma coisa muito dura, né? É uma coisa muito inaceitável. Assim. Isso que a gente fala muito desse processo, mas a gente não mostra esse processo, né? Enquanto ele acontece. Você está falando sobre isso, enquanto você está vivendo sobre isso, você se coloca numa posição vulnerável. Se você está vivendo uma posição vulnerável, como é que você consegue se defender desse processo? Ainda mais na internet, por exemplo, ou em qualquer lugar que você esteja exposto a críticas. O fato é que esses são padrões cognitivos que a gente vai absorvendo ao longo da vida, né? E que eles não necessariamente, quase assim, 99% das vezes são verdade, são histórias criadas na nossa cabeça que não faz sentido, que não tem nada a ver com nada, assim, e a gente utiliza, inclusive, para gastar menos energia, né? Porque a gente já sabe, acredito que você aí desse lado já sabe, ou já ouvi falar várias vezes, que o cérebro, ele quer gastar o menos energia possível. Se você puder passar o dia inteiro só se entretendo, seria ótimo. Mas o quanto a gente demanda de energia para isso, né? E o quanto a gente demanda de estudo, inclusive, e interpretação, enfim, tantas coisas que a gente demanda, que demandam energia do nosso cérebro, para conseguir ser uma pessoa melhor, para conseguir ser um profissional melhor. Muito provavelmente, também, se você tem essa sensação de fraude, de se sentir essa fraude, é porque sua eficácia, que é aquela força, aquela característica que faz você agir, de fato, ela está baixa, né? Então, você tem essa crença de não capacidade. A gente já falou aqui de crença de desvalor, desamparo, e agora essa crença também de não capacidade, né? No começo, enquanto você está engatinhando em qualquer projeto, ela, de fato, naturalmente, vai ser baixa porque você não tem a experiência, você não tem o repertório ainda, você está construindo esse repertório. Então, às vezes, a gente olha muito para frente, quer ver os resultados muito lá na frente, e passar por esse processo todo é meio desafiador, né? Enquanto mais desafiador ele é, mais precisa desenvolver essa autoeficácia. Falou, inclusive, em outros vídeos, sobre a rigidez cognitiva, né? Aqui é uma característica que faz com que você trave, com que você adie esses primeiros passos, porque, de novo, né, os primeiros passos são sempre, talvez, os piores, que você vai dar dentro do seu processo, para aguentar. Quando você aguenta esse primeiro momento, esse primeiro tranco, essa primeira onda, aí parece que depois o negócio vai, porque daí você começa a criar resistência, né? Você começa a criar referência, você começa a criar corpo mesmo para aguentar o que vem de fora. No primeiro momento, você está exigindo perfeição. Se você quer saber de tudo antes de começar, você precisa ser impecável
desde o primeiro dia que você começa algo. E a questão de eliminar erros antes de testar as coisas, você tá... Essas características, essas coisas que você coloca ali no seu projeto, eles vão ajudar, na verdade, eles vão inflamar a sua rigidez cognitiva, fazendo com que você trave todo o seu processo e só comece a saber Deus quando. Então, aceitar que a gente vai errar, aceitar a imperfeição, não é só aceitar, né? É aceitar e, sei lá, eu tenho uma coisa que eu faço muito aqui, por exemplo, no YouTube, que é colocar o vídeo embora, sabe? E antes de eu começar a fazer os vídeos agora pro YouTube, que eu edito pelo menos um pouco, que eu faço alguns cortes, né? Antes eu não editava vídeo nenhum, eu simplesmente colocava embora. E eu dizia beijo, tchau. Não importa se era agora no YouTube, mas quando era no Instagram, quando era em outras plataformas, eu simplesmente colocava embora, não via mesmo. Tipo, beijo, tchau. Tipo, eu nunca vi vídeo meu no Instagram, apesar de ter algumas coisas postadas. Então, muito desligando desse lugar, assim mesmo, sabe? De ser, você sabe, lógico, quando você está gravando, quando você está fazendo alguma coisa, você sabe que aquilo não está perfeito, você sabe que precisa melhorar. E aí, só que para você soltar as coisas, os projetos para o mundo, tem que ter esse desprendimento, tem que ter esse não ficar apegado demais a essas características, esse processo, assim, no sentido de ser perfeito, no sentido de você dizer uma merda, por exemplo, na internet, que, puta, quando você diz uma merda na internet, pelo amor de Deus, sabe Deus o que acontece, né? Nossa, cancelamento, sei lá o quê. Mas, se a gente pensar, se a gente ficar muito, muito pensando nessa possibilidade, primeiro, que é mais possível que a gente atraia essa possibilidade pra gente, segundo, que, cara, a gente não vive, simplesmente não vive, não sei o que vai acontecer, assim, a gente fica vivendo muito em função dos outros, do que os outros vão achar, do que os outros vão querer, do que os outros vão fazer, e a tua vida continua estagnada porque você tá olhando pra fora e não pra dentro. Falo pra vocês, mas eu acho que eu tô falando muito pra mim também, tá? Inclusive, porque às vezes eu tô aqui, né, mas é muito pensando nisso, assim, porque eu já passei por isso, eu tô passando por isso também. É lógico que eu já tive muito mais resistência, porque quando a gente se coloca, de fato, num projeto pra rodar, a gente tá com uma resistência um pouquinho mais baixa. Mas, inclusive, quando você está travando muito, quando você pensa aí no teu processo, se você está travando muito é porque a tua resistência está muito alta, resistência ao mundo, assim, tá olhando muito mais para fora do que para dentro, sabe? E aí vem aquela coisa que eu sempre falo aqui também, é que a mudança começa de dentro para fora, mas é muito isso, assim, muito pensando que os resultados internos eles precisam vir antes. Você faz a ação para se tornar, mas não olhando para o mundo, porque se você olha para o mundo, bicho, você não sai do lugar, de verdade, porque sempre vai ter alguém para te criticar, sempre vai ter alguém que vai ser contra a sua opinião, sempre vai ter alguém que não vai conseguir, vai querer destabilizar. Isso a gente vê inclusive na família. Às vezes as pessoas não têm repertório daquilo que a gente quer fazer, então elas acham que não sei se as pessoas querem ajudar e aí não sabem como ajudar e por isso é melhor que você não faça, ou o que sentimento que é esse, sei lá, um sentimento de inveja ou um sentimento de preocupação, pode ser também, né, pode ser tudo, mas, enfim, acho que eu estou falando demais, né. E aí é lógico que com todas essas situações, isso explica o nosso conflito interno, né? Porque, de novo, na fase de mudança, muito possível, claro, a gente vai estar em conflito, porque é muito, sei lá, daquele sentimento, será que é ético eu estou fazendo isso? Será que é certo eu estou fazendo isso? Ou realmente esse meu produto, esse meu serviço, ele serve para o mundo? E eu vou dar conta, eu não vou dar conta, essa entrega que eu tenho... E aí, ao mesmo tempo, a gente está vulnerável nesse sentido de, olha, meu primeiro produto aqui, então você vai ter algumas vantagens em relação a isso. Mas ainda assim, sabe, aquele medo de não ter um resultado que a gente necessita, que a gente precisa, que a gente se planejou para ter. São muitas camadas, né? São muitas questões assim, que acontecem que, de fato, geram um conflito interno que muitas vezes pode nos travar, inclusive, né? Que é nesta hora, aquela tão famosa frase que a gente coloca muito aqui, talvez como um bordão aí neste canal, e quando a gente está falando de mudança, que é exatamente o momento que você precisa honrar o desconforto, acelerar o seu passo e fazer muito mais do que você talvez precise, necessite para conseguir sair daquela curva de desânimo, de curva de bandura, né, que a gente fala, que é aquele momento que você está quase travando, assim. Por exemplo, quando eu comecei esse canal no YouTube, eu não comecei com um vídeo nesse canal, é lógico, não é tão lógico assim, mas
eu comecei justamente acelerando muito para conseguir ter essa ação consistente, para me entender como essa criadora de conteúdo, para daí depois eu conseguir fazer as coisas com mais calma, sabe? Eu percebo que é sim um gasto de energia muito grande, mas isso está quase se consolidando no meu dia a dia, digamos assim. Eu me sinto agora, de fato, uma criadora de conteúdo. É lógico que se eu tivesse números, por exemplo, isso vai consolidar mais ainda a minha... Vai se consolidar mais ainda no sentido de eu continuar fazendo isso por mais tempo, né? Mas quando a gente começa a fazer isso, que a gente dá o primeiro passo, dá esse acelero, assim, não sei nem se existe essa palavra, mas quando a gente começa a fazer isso com uma intensidade, eu sou a favor, assim, da gente colocar intensidade no começo, lógico que respeitando ali sua rotina, trabalhando a leveza para a gente não surtar no processo, e vocês sabem que eu falo muito isso aqui nesse canal, que eu sou muito a favor da leveza, mas sim acelerar o ritmo para a gente se colocar nesse lugar também, respeitando sua personalidade, seu comportamento, seu funcionamento, mas não o fato da gente, sabe quando a gente fala assim, não dá para se acolher tanto, dá um pouquinho mais que você pode, assim, a gente precisa se acolher no processo e tal. Eu concordo em partes, porque eu acho que as coisas precisam ser, sim, com mais leveza, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa do se acolher, de se proteger e de ir com muita calma no processo, porque senão a gente não destrava. Eu percebo que todas as vezes que eu fui com muita calma no processo, eu não destravei, eu engavetei muitos projetos por conta dessa calma minha, de aceitar demais esse meu ritmo devagar, entendeu? E agora que eu entendo que esse ritmo acelerado, ele tem um porquê, ele tem um objetivo, ele tem o objetivo de criar essa identidade, que eu tô falando aqui para vocês que vem antes, né? Para que a gente, eu no caso, e vocês aí também, quando vocês estiverem passando pelo mesmo processo, consiga se identificar, né? Consiga passar por isso de uma maneira, consiga passar por isso mesmo, por essa primeira arrebentação aí do processo, do mar, enfim, para conseguir viver de fato os seus sonhos, conseguir transformar as coisas em realidade, né? Primeiros passos, não sei depois, mas pela minha experiência até agora, assim, de vida mesmo, sempre os primeiros passos são os piores, assim, são os mais doloridos, é o lugar que você mais precisa honrar seu desconforto. Mas quando você honra, minha filha, é muito bom internamente, assim, sabe? Porque você começa a se sentir capaz, e a partir do momento que você se sente capaz, você vai lá e faz, e daí as coisas começam a vir. Eu acredito nisso também. Já tive outros resultados, lógico, em outras áreas da minha vida, em outros momentos da minha vida. Aqui a gente ainda está no processo da arrebentação, mas não duvido, sabe? Essa crença, por exemplo, do desamparo, quando não é seu primeiro projeto de vida, por exemplo, quando você já conseguiu outras coisas, você percebe, se você observar, na verdade, observe na sua vida, tem coisas que você já começou e que você se tornou referência, ou que você conseguiu desenvolver, seja uma atividade pessoal ou profissional, mas se você utilizar isso como referência, você percebe, você se coloca nesse lugar de eu sou capaz. E se eu sou capaz, a gente vai lá e faz. Vamos continuar então que chegamos em algum lugar em algum momento. E aí na prática, né? Falei para vocês aqui na minha questão do YouTube, como que eu fiz o processo. Na prática, o que eu sempre falo é, primeiro conheça o seu funcionamento interno. O mapa comportamental faz muito bem isso para entender até onde que você pode ir e não entrar num burnout, né? E principalmente para entender quais vão ser os seus pontos de quebra, aonde que você vai provavelmente travar, e você vai saber exatamente aquele ponto que você está travando e o que você precisa fazer para mudar isso, sabe? Uma coisa que eu sempre indico, que eu faço isso no meu dia a dia, inclusive, essa questão de fazer as pequenas comemorações. Então, quando você consegue fazer, por exemplo, um post, ou quando você consegue dar continuidade eu não gosto sempre de colocar faz um post e aí vamos comemorar. Às vezes é necessário, sim, sabe?
Mas eu gosto de estender um pouco essa comemoração. Consegui fazer 7 posts, consegui cumprir uma semana de combinado, consegui cumprir um mês de combinado, sabe? Fazer essas pequenas comemorações nesse sentido. Mas também não comemorar e travar, sabe? Porque é tipo o primeiro dia de academia, né? Consegui o primeiro dia de academia. E aí o segundo dia de academia eu não consegui, mas o terceiro eu consegui também. E aí você vai voltando assim, sabe? Vai entendendo que a vida acontece nesse meio do caminho, mas que você vai comemorando essas pequenas ações para ver quanto você está em desenvolvimento. Chegou no final do mês, chegou no final do ano, sabe? Chegou no final de, sei lá, 6 meses, vai fazendo aquele processo de trás para frente, de ver o que você conquistou, em pequenos passos, em médios passos, em grandes passos. E grandes passos que eu falo não precisam ser resultados extraordinários, assim, mas muito no sentido diário, de rotina, entender, inclusive, como uma rotina funciona para você, é importante, dentro do que já é importante, dentro do que você não pode abrir mão, e como que você vai iniciar esse novo projeto, ou esse novo hábito, enfim, coisas, mas as pequenas comemorações, elas são importantes, mas não podem te travar, né? Às vezes, pelo menos comigo, às vezes eu sinto que, às vezes pequenas comemorações acabam nos travando, assim, sabe? Então a gente está comemorando uma pequena coisa, então não precisamos mais continuar. E não é bem assim, né? Na verdade não é nada assim. A gente precisa continuar, porque a vida continua até acabar. Então, enquanto não acaba, a gente precisa continuar, a gente precisa dar o próximo passo, sempre. A questão da rotina também é criar essa rotina, hábitos que sustentam esse papel novo, esse projeto novo, dentro do que você já precisa sustentar na sua vida, né? Mas eu acho que vale também nessa questão da rotina, a gente dá uma esticada, sabe? A gente dá uma estressada no corpo no sentido de a gente não precisa estar tão confortável assim com aquilo. Então, por exemplo, dá para fazer uma coisa a mais, dá sempre para dar uma esticadinha. Agora, por exemplo, vou contar o meu exemplo para vocês, tá? Estamos no dia 26 de novembro. No dia 1º de novembro, eu comecei a fazer os vídeos pro YouTube, né? Eu contei pra vocês que a primeira e a segunda semana foram assim, nossa, acho que não tinha energia mais pra nada. Semana passada e essa semana eu comecei a implementar algumas outras tarefas que eu preciso fazer. Por exemplo, plataformas novas, comecei a arranjar meus novos clientes. Então, aí já abri a agenda para os meus primeiros clientes. E aí as coisas começaram a desenrolar de uma forma diferente. Então eu não estou agora só no YouTube, tem outras coisas acontecendo. E eu estou fazendo isso de uma maneira gradual, para eu não surtar, mas que ao mesmo tempo eu não fique travada, sabe? Eu sei, quer dizer, eu não sei, provavelmente, aliás, eu tenho certeza que vai acontecer, que eu não vou continuar os vídeos 5 vezes na semana a partir de janeiro, depois de 60 dias, né? Quando a gente completar os 60 dias do desafio. Mas isso para mim já vai estar tão bem estabelecido que a gente, mesmo continuando num ritmo legal, assim, eu vou conseguir colocar outras coisas na minha rotina, sabe? Então vamos estender outro jeito. Agora, o próximo passo é estender plataformas, né? É ter essa comunicação mais híbrida. E acho que vale a pena começar assim, sabe? Quando você já está bem estabelecido no sentido de rotina, você coloca uma outra coisa na sua rotina para conseguir abrir o leque, né? De coisas que você precisa fazer para esse novo projeto poder andar. O processo todo, gente, a gente tem que se colocar também nesse lugar de estou aprendendo, estou em ação, e por isso que eu não sou uma fraude, por isso que vale a pena, né? E sempre pensar também de que eu estou sempre fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho e que vamos melhorar quando tiver, sei lá, tipo acessório, quando tiver equipamento necessário, quando tiver mais conhecimento, quando tiver mais acesso. Aquilo que a gente tem hoje também é válido, também presta e também faz sentido. E aí, assim que a gente consegue, inclusive, sair do lugar e sair desse nosso looping de conflitos mesmo internos, né? Então agora já sabe, né? Eu e você, quem está no processo de mudança, não somos uma fraude, estamos apenas uma sementinha, estamos iniciando algo. E ser sementinha, talvez a pessoa mais corajosa no universo. Eu acredito muito nisso e vivo essa bandeira, não é porque eu estou nela também, não é porque eu estou nesse lugar, mas porque quando a gente tem coragem de romper as nossas barreiras, isso é muito corajoso. Enfrentar todo esse mundo, nos enfrentar internamente, né?
é talvez uma evolução interna, a maior evolução interna que a gente pode ter. Sair dessa nossa zona de conforto, honrar de fato esses sentimentos, essas situações que são desconfortáveis para chegar em algum lugar, independente do lugar que você queira, tá? Seja uma academia, seja um emprego novo, seja, enfim, projeto novo, cidade nova, qualquer coisa, assim. Mas quando a gente inicia algo, quando a gente é uma sementinha em algo, e a gente se coloca neste lugar de ser diferente, de ser mais, de ser, enfim, novo, é muito corajoso. Vamos avançar e te vejo por aí, inclusive na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bate-papo, e vamos conversando mais sobre isso. Já falei, né? Se inscreve nesse canal, comenta, compartilha. Vamos criar essa comunidade. Eu quero muito criar essa comunidade com vocês, inclusive para a gente conversar mais. Então, muito obrigada por ficarem até aqui, para quem ficou, e até o próximo vídeo. Beijo!